Vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando o texto It's Not Safe. It's not safe. The Garcia family is planning a surprise party for Anne's birthday. Mrs. Garcia will put up the decorations. Emma will bake the cupcakes. And Tommy will choose the music. Mr. Garcia will pour the juice. Tommy, we're out of juice, says Mr. Garcia. Could you get some more? Sure, Dad. No problem, says Tommy. Thanks, says Mr. Garcia. Can I go with you? Asks Emma. I need eggs for the cupcakes. Sure, Emma, says Tommy. Tommy and Emma walk down the street. Emma is in a hurry. Let's walk across the highway, she says. We'll get there faster. It's not safe, says Tommy. We should walk at the crosswalk. Emma doesn't listen. She tries to walk across the highway, but the cars are going fast. Whoa! You're right, Tommy, she says. It's not safe. Tommy and Emma use the crosswalk and go to the store. They buy eggs and juice and then walk back home. When they get there, Mr. Garcia is waiting. What took you so long? Asks Mr. Garcia. We took the long way, says Emma. But we were safe. Ouvimos o texto, agora vamos trabalhar. Vamos entender a conversa entre as pessoas que fazem parte desta conversação, fazem parte deste diálogo. E nós vamos começar trabalhando pelo título que diz o seguinte: It's, este it's, nós sabemos que significa é. A palavra not, nós sabemos que significa não. E safe significa seguro. Vamos pôr em ordem agora. It's not safe, não é seguro. The family is planning. The Garcia family is planning. Eles estão o quê? A família está o quê? Planejando a surprise party, uma festa surpresa for Anne's birthday, para o aniversário da nossa amiga Anne. Mistress Garcia will put up. A senhora Garcia, ela colocará, certo? Colocará. Observe que aqui apareceu a palavra will. Will é indicativo de futuro. Colocará a decoração. Então, vamos colocar uma observação aqui. Toda vez que a palavra will aparecer, nós temos uma ideia de futuro. Ok? O verbo irá para o futuro. Emma will bake the cupcakes. Emma will bake. Will é indicativo de futuro. E a palavrinha bake significa assar. Ou seja, Emma will bake. Emma assará os cupcakes, os bolinhos. And Tommy will choose. Observe, futuro. A palavra choose significa escolher. Então, o Tommy escolherá the music, a música. Mr. Garcia will pour the juice. Mr. Garcia porá, colocará o suco. Mas eis que o Sr. Garcia fala alguma coisa para o Tommy. Tommy, we're out. Nós estamos sem, ou estamos sem. Sem o que, pessoal? Sem suco, diz o Sr. Garcia. Aí ele pergunta, could you get some more? Could you get some more? Você consegue ou pode conseguir mais um pouco? Sure, Dad, no problem. Claro, papai, sem problemas, says Tommy. Thanks, obrigado, says Mr. Garcia. Can I go with you? Can I go with you? Posso ir com você? Pergunta a Emma. Asks Emma. A palavra asks significa perguntar. Pergunta Emma.
I need eggs. Eu preciso, a nossa amiguinha Emma precisa de ovos, eggs, for the cupcakes, para os bolinhos. Sure, Emma. Claro, Emma, says Tommy. Tommy and Emma, observe a partir daqui. Outra historinha deles. Tommy and Emma walk, caminham ou vão andando rua abaixo. Ou então Tommy e Emma descem a rua. Emma is in a hurry. A expressão in a hurry, meus queridos, significa com pressa. Anotem aí na sua apostila. Com pressa. Apressada. Let's walk across the highway. A ideia de Jerico da mocinha. Let's walk. Let's walk across. Vamos atravessar. Walk across. Atravessar a rodovia. Olha só. Vamos atravessar a rodovia, says Emma. Diz a Emma. We'll get. Observe. We'll get. Este will get é a mesma coisa de we, mais a palavrinha de futuro, will. We'll get there faster. Nós chegaremos lá mais rápido. Seria uma boa ideia eles atravessarem a rodovia? O que diz o nosso amigo Tommy? Vamos ouvir? O Tommy chega, deixa eu subir um pouquinho. O Tommy chega e diz assim: It's not safe. Não é seguro. Título do nosso texto. We should walk. Observe. We should walk. Ele dá um conselho aqui. Nós devemos walk at the crosswalk. Nós devemos andar pela calçada. Devemos andar pelo passeio. Emma does not listen. Emma não escuta. Listen. Ela não ouve o irmão. Ela não escuta o irmão. She tries to. Ela até tenta. She tries to walk across the highway. Atravessar a rodovia. But the cars. Mas os carros are going fast. Os carros estão indo rápidos. Né? Estão indo velozes. Estão indo rápido demais. O carro na rodovia. Wow, you're right, Tommy. Ela concorda agora com o Tommy. You're right, Tommy. Você, Tommy, está certo. Você, Tommy, está certo. It's not safe. Ela diz, não é seguro. Tommy and Emma used to cross, eles costumam to crosswalk to go the store. Costumam atravessar, certo? Na verdade, eles usam. Vou até cortar aqui, ó. Pode ser costumar, mas aqui no caso, eles usam o passeio. Eles vão pelo passeio para chegar na loja, ok? Crosswalk, passeio, calçada. Eles usam a calçada para chegar até a loja. Mas a palavra use, um dos significados dela é justamente o que eu pus aqui, ó, costumar. They buy eggs, eles compram ovos. They buy, eles compram. Buy significa o quê? Comprar. Eles compram ovos e suco. And then walk back, e depois voltam home, para casa. When they get there, quando eles chegam. Quando eles chegam lá, Mr. Garcia is waiting. O senhor Garcia está esperando. Porque eles demoraram, né? Esperando. Ele está esperando. Why took you so long? Why took you so long? É uma expressão. Por que vocês demoraram tanto? Por que vocês demoraram? É a pergunta feita. Demoraram. Pergunta o senhor Garcia. We took the long way. Nós pegamos o caminho mais comprido, o caminho mais longe. Says Emma. But we're safe. Mas nós estamos safe, seguros. Agora ela fala, né? Que eles estão seguros. Depois de ela tentar cruzar a rodovia. Né, mocinha? Exercício. Pause o vídeo. Faça o exercício 18.
E o 19. Tempo, 18 e 19. Exercícios feitos. Vamos ao primeiro, 18. Write true or false. False or true, according to the text. Tommy walks to walk across the highway. Aqui eu digo que Tommy caminha para atravessar, walk across, atravessar a rodovia. Verdadeiro ou falso? Falso, porque quem tenta atravessar a rodovia é a Emma. Ela acha que deve atravessar a rodovia. O Tommy acha que não é seguro. Emma needs eggs for the cupcakes. Verdadeiro, ela precisa de ovos para os bolinhos. Mr. Garcia will choose the music. O Mr. Garcia vai escolher a música. Falso, porque quem vai escolher as músicas, Quem vai escolher as músicas é o Tommy. Tommy and Emma buy eggs and juice. A frase é verdadeira. A frase é true. O próximo exercício, o 19, ele pediu para nós escrevermos as sentenças na negativa e também na interrogativa. Nós vamos trabalhar a palavra de futuro will, tá? O will é usado para expressar futuro. Vamos ver aqui. We'll get there faster. Frase do texto. We'll get there faster. Aqui, pessoal, nós temos a palavrinha will contraída com o sujeito. Vamos fazer primeiro a negativa. Então, vamos lá. Will, posso fazer de duas formas. Will not get there faster, ok? Ou então eu posso negar assim, ó. We will mais not won't. We won't get there faster. Para perguntar, pessoal, a palavra will, que está contraída, vem antes do sujeito, que é we. Will we get there faster? A pergunta feita. Próxima frase. Acompanhem comigo. Emma will bake the cake. Na negativa fica como? Emma will not bake the cupcake. Para perguntar, o will vem antes do sujeito, tá? Não esqueça isso. Will Emma bake the cupcakes? Ela assará os bolinhos? Foi a pergunta da Emma. Próxima. Will Tommy will choose the music. Will Tommy choose the music. Aqui eu já fiz a pergunta, eu inverti, tá? Mas o exercício é o mesmo. Se eu invertir de cá, vamos criar a negativa de cá. Tommy will not choose the music. Tommy não escolherá a música. No próximo exercício, nós vamos voltar ao texto e vamos responder as perguntinhas do exercício. Combinado? Então acompanhem comigo aí o textinho. Answer the questions about the text on page 78. Primeira pergunta. Will Mrs. Garcia put up the decorations? A senhora Garcia, ela vai colocar a decoração, pessoal? O que você me diz? Ela vai decorar para a festa? Vai. Se você observar lá no início do texto, na primeira linha ainda, já temos a resposta para esta pergunta. Então, se eu fiz a pergunta, vamos lá? Yes. A senhora Garcia é uma mulher, então eu vou usar a palavrinha she. E se eu fiz a perguntinha com will, respondo com will. Yes, she will. Segunda pergunta. What will Emma do? Vamos tirar este will daqui, porque ele está aqui. É uma perguntinha, então não tenho necessidade de colocá-lo nesta parte. Então, what will Emma do? Ela fará o quê? She will
bake, ela assará os cupcakes. Concordam comigo que ela assará os cupcakes? She will bake the cupcakes. Ela assará os bolinhos. What will Emma need? E o que Emma precisará? De que ela precisará, gente? Emma ou she will need, ela precisará de ovos. Ou seja, ela terá que ir comprar os ovos. Are they out of juice? Are they out of, sem. Eles estão sem suco? Yes, they will. Só que aqui, pessoal, você vai observar o seguinte. A pergunta foi feita com o quê? Com are. Então está certo eu seguir o esquema e responder com will? Não, porque se aqui eu perguntei no presente, aqui eu devo responder no presente. Então, yes, they are. Muito bem, vocês são espertos. Who will put the decoration? Decoration. Quem vai colocar a decoração? Mr. Smith. Ou Mistress Garcia, melhor dizendo. Mistress Garcia. A senhora Garcia que vai decorar. What will Tommy and Emma use to go to the store? O que os meninos usam para ir à loja? Eles usam a calçada. Então, como que eu digo calçada em inglês? Eles usarão, they will use the crosswalk, calçada, passeio. Eles usarão o passeio. A nossa próxima atividade, pessoal, vou dar um tempinho para você fazer. Nós vamos fazer o exercício 21, que pede para você o seguinte: write sentences with the words or expressions from the text. Escreva sentenças com as palavras ou expressões do texto. Tempo para você fazer esta atividade, 10 minutos, e nós nos falamos daqui a pouquinho. Este exercício, então, você pôde observar. Ele pediu para nós escrevermos sentences with words, com as palavras or expressions from the text, do texto, com as expressões do texto. Por exemplo, get there significa chegar lá. Como são frases pessoais, eu vou criar uma frase e você cria a sua aí. Caso você tenha dúvida, você pode me perguntar no WhatsApp, ok? Por exemplo, I will get there. Eu chegarei lá. I will get there at 7. Eu chegarei lá às 7 horas. Exemplo. Surprise party. My brother, meu irmão, você pode criar, tá? My brother will have, terá a surprise party. Ele terá uma festa surpresa, ok? Já que são frases pessoais, você cria da melhor maneira possível. Walk across. She will, ela atravessará a rua. She will walk across the street. Ela atravessará a rua. Street. Duas letrinhas S, tá? Street. Vamos colocar aqui. Crosswalk, passeio. It's a long crosswalk. É um longo passeio, um passeio longo, uma calçada longa. Highway. It's not safe to cross the highway. Vamos lá? It's not. Pegar o título do textinho trabalhado aí acima. It's not safe, não é seguro,
To. Cross, atravessar. O que, pessoal? The highway. Não é seguro atravessar a rodovia. Street. Vamos ver aqui, street. Vamos colocar a mesma. It's not safe to cross. Não é seguro to cross the street. Ok? Não é seguro atravessar a rua. Só exemplo, você pode criar do jeito que você quiser. Passando o caminhão aqui ao lado da minha janela. Could you get? Você pode conseguir some more, mais água, some water. Mais alguma água? Out of, sem. Nós estamos, we are out of school. Nós estamos sem escola, no sentido de que nós não temos aula. Nós estamos fora da escola. A próxima atividade, pessoal, é uma música, tá? Só que nós não vamos trabalhar a música por agora, não. Mas nós vamos ver algumas palavrinhas importantes que apareceram aqui. Por exemplo, we're out of juice. Nós estamos sem suco. We out of milk, nós estamos sem leite. Could you get some more? Você pode conseguir um pouco mais? Some more, anotem aí na sua apostila. Um pouco mais. Could you go to the supermarket? Could you go to the supermarket? Você pode ir ao supermercado? Sure, no problem. Claro, sem problema. I'll go get some more juice. Eu vou conseguir um pouco mais de suco. I'll go get some milk. Eu vou conseguir um pouco mais de leite. We are out of lemonade. Limonada. Nós estamos sem limonada. We are out of soda. Nós estamos sem refrigerante. Refri. Could you get some more? Yes, could you go to the supermarket? Sorry. Aí vem a desculpa, né? I can't right now. Eu não posso agora, porque I am busy. Eu estou ocupado, atarefado. Hey, that's okay. Thanks, anyway. Ei, tudo bem. Thanks, anyway. Obrigado, anyway. De qualquer forma, de qualquer maneira, certo? Thanks, anyway. A palavra busy significa ocupado, atarefado, ok? Vamos continuando os nossos exercícios. Subindo a página aqui um pouquinho, nós vamos agora para a página 79, nós fizemos página 80. Página 80 da nossa apostila. Página 79, melhor dizendo, né? Não, desculpa. Página 80. Page 80. Page 80. Pause o vídeo. Faça o exercício 22 e a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Feito o exercício, vamos agora escrever previsões about the future, sobre o futuro. With will or want, na afirmativa ou negativa com a palavra want. Previsões. Next weekend. A palavra sunny, pessoal, sunny significa com sol, ensolarado. Aí eu te pergunto, qual é a previsão que você quer fazer? Eu quero fazer o seguinte, Enio. Estará ensolarado no próximo final de semana. Ou próximo final de semana será ensolarado. Beleza, vamos lá. The next ou the weekend. Vamos usar só os termos dados aqui e mudar um pouco, tá? The weekend will estará. Então eu vou colocar o verbo por minha conta. É o verbo be, porque be significa estar. Will be sunny. O final de semana será ensolarado.
Brazil win. Win significa ganhar, vencer. The next World Nations League. Ganhará a próxima Liga das Nações. Com certeza. Vamos fazer uma previsão positiva. Brazil will win. Futuro, né? Will win the next World Nations League. Abbreviei. Next summer, hotter, mais quente than this year. Você acha que o próximo verão estará mais quente, hotter than this year, do que este ano? Vamos colocar aqui então. Next year, eu acho que não. Next summer, melhor dizendo, no próximo verão. Next summer won't be hotter, não será mais quente than this year. Alright? The next Oscar winner. O próximo vencedor. A palavra winner. Ganhador. Vencedor. O próximo ganhador. O próximo vencedor do Oscar será um filme de ficção científica. Será? Eu acho que não. Então vamos colocar aqui a previsão. The next. Se você achar que sim, você usa a forma afirmativa. The next Oscar winner will not be, eu acho que não, né? Will not be a science fiction movie. Aí você continua o texto. Teacher give the class English test next. Você acha que o professor dará um teste de inglês na próxima aula? Será? Vamos lá. The teacher ou teacher will give. Você acha que sim? Beleza. The teacher will give the class. Vamos passar este next para cá. Next English test. O professor dará o próximo teste de inglês. They go school trip next month. Vamos lá então. Eles. Vamos lá? Eu acho que eles, they want. Por que want? Porque go on a trip é fazer uma viagem escolar. E com esta pandemia, eu acho difícil. They won't go on a school trip next month. Eu acho que eles não irão a uma viagem escolar no próximo mês. A próxima atividade, beleza, 23, você vai pausar o vídeo, ler essa tirinha do Garfield e tentar responder as perguntinhas que vêm aí abaixo. Tempo. Vamos observar aqui então essa tirinha. Day planner, ou seja, um planejamento ou planos para o dia. Certo? Que o nosso amigo Garfield está fazendo. Observe, às 8 horas e 59 da manhã, wake up, acordar. Às 9 horas, 1 minuto depois, breakfast, ele toma café da manhã. 1 minuto depois do café da manhã, cochilo, nap. Ele está digitando as ações, as atividades que ele pretende fazer neste dia. Depois ele de novo, depois dormiu. Às 11h59 da manhã, ele wake up, acordar. 1 minuto depois, lunch, almoçar. 1 minuto depois, nap, tirar mais um cochilo. Aí ele vem agora para mais uma série de digitações. Ele está planejando o dia dele. Às 4h59, wake up, acordar às 4h59. 1 minuto depois, jantar.
1 minuto depois, hora de dormir. Bedtime. Beleza? Perceberam que ele mais dorme do que faz qualquer coisa, né? Ele dorme e come, só isso. Agora, observe aqui. Chega o amiguinho dele, né? Este mocinho aqui, e pergunta assim: Garfield, want to go, quer ir ao parque tomorrow? Aí o Garfield diz assim, ele olha a agenda dele, ele está olhando a agenda dele, um amigo dele bem, ou o dono dele bem, né, entusiasmado, porque parece que sim. Aí o Garfield pensa, né, porque aqui nós temos o pensamento dele, e é claro que o dono dele entende. Ele olhou para a agenda, olhou para o dono dele e pensou: I'm sorry, sinto muito, I'm booked. Ou seja, minha agenda está cheia, não posso fazer nada com você, né? Porque na verdade, observe, o que ele fez aí acima? Agendou as atividades dele do dia a dia, mas quais atividades? Dormir, 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 ok? Lido o texto, vamos trabalhar aqui as perguntinhas agora de acordo com o que você entendeu, certo? Vamos lá. What will Garfield, o que o Garfield fará às 8h59 da manhã? Vamos lá? Nós sabemos que Garfield é um gatinho, então vamos colocar aqui: It will wake up. Ele acordará. It will wake up. Ele acordará. Why does it not want to go to the park? Why does it not é não, want é querer, por que ele não quer ir ao parque? Because, ele fala no último quadrinho, because it is, porque it is, ele está booked, ou seja, ele está com a agenda cheia, todo programado. What time will it have breakfast? Que horas ele tomará o café da manhã, de acordo com o livro dele? Muito bem. It will have breakfast at 9 o'clock. At 9 o'clock he will or it will have breakfast. What time will it go to bed? Que horas ele vai para a cama? Que horas ele vai dormir? It will go to bed at 5:01. Ele vai para a cama às 5h01. Próxima perguntinha, meninos. What time will it take a nap? Que horas ele vai tirar um cochilo? Que horas ele vai tirar um cochilo? Gente, observe. It will take a nap. Em quais horários? At. Aí aqui eu coloco os horários, ó. At 9:01, às 9:01. Ele vai tirar um cochilo ao meio-dia e 1. At 12:01. At 17, ou então 5:01. Ele vai tirar a soneca 3 vezes ao dia. What time will it wake up? Que horas ele vai acordar? Ele vai acordar, vamos colocar aqui, it will wake up. Ele vai acordar em 3 horários, porque ele vai dormir demais, né? Wake up at 8:59, 11:59 and 4:59. Estes são os horários que ele vai wake up, ele vai acordar. Is Garfield booked? Garfield está agendado? Yes. Yes, it will. Sim, ele está agendado. Se você fez a pergunta com will, você responde com will, ok? Não esqueça isso. Se você faz a pergunta com will, você responde com o will.
Agora, nós vamos para a próxima página, porque nós vamos ouvir a rotina dos Millers, The Busy Millers, aí na tela para você. The Busy Millers. Every morning, Mr. and Mrs. Miller walk up the street and take the subway to work. Their sons John and Chris walk along the river and then go over the bridge to school. Every evening, the children have to read textbooks. Mr. and Mrs. Miller have to pay bills and repair the house. The Millers do things together. They are busy, but they are happy too. John and Chris help their parents cook dinner. Mr. and Mrs. Miller help their sons study for tests. On weekends, they can stay up late and watch scary movies together. In our family, we work together and play together, says Mrs. Miller. It's great. The Busy Millers, ou seja, os Millers atarefados, ocupados. Every morning, Mr. and Mrs. Miller walk up the street. Eles saem para a rua and take the subway to work. E pegam o metrô, certo? Subway, metrô. To work, para o trabalho. Their sons, os filhos deles, John and Chris, walk along the river. Caminham pelo rio and go over the bridge. E atravessam a ponte, passam pela ponte para a escola. Every morning, the children have to. As crianças têm read textbooks. Tem que ler livros, né, de texto. Mr. and Mrs. Miller have to. Eles têm to pay bills, de pagar as contas. And repair, e consertar, reparar a casa. The Millers do things together. Os Millers fazem coisas juntos. Eles trabalham juntos. They are busy. Eles são ocupados, atarefados. But they are happy too. John and Chris help their parents. John e Chris ajudam seus pais cook, a preparar, cozinhar o jantar. Mr. and Mrs. Miller help their sons. O senhor e a senhora Miller ajudam as crianças a estudar. To study. Para o que, gente? Para os testes, para as provas, para as avaliações. On weekends, aos finais de semana, they can stay up, eles podem ficar acordados até tarde to watch scary movies together, para assistir filmes de terror, filmes assustadores together. In our family, em nossa família, we work together, nós trabalhamos juntos, and play together, e nos divertimos juntos, says Mrs. Miller. It's great, isso é ótimo. Trabalhado o texto, eu gostaria que você agora fizesse o seguinte exercício. Nós vamos fazer o exercício 22, que é simples, e depois nós vamos colocar a tradução e as expressões aí. Nós vamos ler o texto, nós vamos colocar as expressões em vermelho, red expressions, and give the translations, e fazer e dar as traduções. Então, nós já fizemos este exercício, certo? Mas vamos ao texto. A primeira expressão em vermelho que apareceu foi esta, walk, vamos anotar aqui, walk up, que é walk up the street, caminhar pela rua, andar pela rua, certo? Andar, caminhar. Vamos apagar isso aqui,
porque não tá legal, né? Vamos pegar aqui a borrachinha. Porque não tá legal, nós vamos apagar. Isso. Vamos voltar para cá, pegar a canetinha. Ok. Caminhar pela rua. A próxima expressão que apareceu aí, vocês vão observar comigo, é walk along the river. Os meninos aqui, walk along, eles estão caminhando, andando através do rio, ou pelas margens do rio. Ok? A próxima expressão em vermelho que apareceu aqui foi go over the bridge. Go over the bridge. Ok? Go over the bridge é atravessar. Atravessar a ponte. E a última expressão, nós vimos há pouco tempo, stay up late. Stay up late, ficar acordado até tarde. Estas então são as red expressions e suas translations e as suas traduções. Answer the questions about the Millers. É o exercício 25. How do Mr. and Mrs. Miller get to work? Como eles vão para o trabalho? Eles vão caminhando pela rua, não vão? Então, they... Só eu tirar do texto. They walk up the street. They walk up the street to work, para o trabalho. How do John and Chris get to school? Eles vão andando pelas margens do rio. They... vamos apagar aqui porque não quero isso. Eu escrevo rápido e aí as coisas não saem como eu quero que elas saiam. Então vamos lá, borrachinha. Ok, borrachinha já apareceu. Canetinha. They walk along the river. They walk along the river. What do the Millers do on weekends? O que os Millers fazem nos finais de semana? O que eles fazem aos finais de semana? Eles ficam acordados até tarde, porque eles não têm tantos afazeres, né? They stay up. Eles ficam em pé, acordados até tarde, and watch scary movies. E assistem filmes de suspenses, né? Filmes assustadores. Exercício 26. Duas perguntinhas sobre a sua família. Answer the questions about you and your family. Pergunta. Pessoal, what activities do you and your family do together? Quais atividades você e sua família fazem juntos? Aí aqui você diz para nós, ó. We play together. Nós brincamos juntos. We go out together. Nós saímos juntos, né? Nós passeamos juntos e assim por diante. What things do you have to do every evening? Quais coisas você tem que fazer toda noite? Exemplo, I have to do my homework.
I have to do my homework. Eu tenho que fazer o meu dever de casa. I have to do my... Hoje eu tô bom pra errar, viu? Oh, vida dura. Homework, hein, Michel? Homework. Homework. Não. Vamos apagar aqui. Homework. Homework. Ok, apagou. Homework, pessoal, você já sabe. É dever de casa, né? Homework, dever de casa. I have to do my homework. E assim por diante. A próxima e última atividade que nós vamos fazer sobre o texto The Millers é este aqui, ó. Nós vamos voltar no texto e completá-lo com as expressões que faltam. Tempo para você fazer esta atividade: 2 minutos e meio. Vamos lá então? Agora que você fez o exercício, leiam comigo, completando corretamente. Every morning, Mr. and Mrs. Miller walk up the street. O que faltou aqui? Walk up the street. And take the subway to work. Take the subway to work. Their sons, John and Chris, walk along the river. Walk along the river. Eles caminham pelo rio. And then, e depois, o que eles fazem? Go over the bridge. Atravessam a ponte. Every morning, every evening, melhor dizendo, the children have to read. As crianças têm que ler textbooks. Mr. and Mrs. Miller have to pay. Aqui já tem o pay, né? Já have to pay bills and repair the house. Mr. Miller do things together. They are busy. Eles são ocupados, atarefados, but they are happy too. John and Chris help their parents to cook dinner. Mr. and Mrs. Miller help their sons to study for the tests. On weekend, they can stay up. Aos finais de semana, ou no final de semana, eles podem ficar acordados até tarde and watch scary movies together. Agora, nós vamos trabalhar duas palavras. Nós já até vimos as mesmas no texto, né? A palavra have e a palavra has. A palavra have e a palavra has têm o mesmo significado da palavra must, ou seja, ter que, fazer alguma coisa por obrigação. The word have express obligation. A palavra has expressa obrigação. You have to do something. You have to do something. Você tem que fazer algo. Você tem que fazer alguma coisa. Study the examples below. Veja os exemplos abaixo. The children have to read textbooks. As crianças têm por obrigação de ler livros de texto. Mr. and Mrs. Miller have to pay bills. O senhor e a senhora Miller têm por obrigação pagar as despesas, pagar as contas. Maria has a test tomorrow. Maria tem um teste amanhã. Se ela tem um teste amanhã, ela tem por obrigação estudar muito. She has to study a lot. Mike has a test too. Mike has a test too. Mike tem um teste também. So, he has, corrija aí para mim por gentileza, tem um erro aqui. He has to study a lot too. Ele tem que estudar também. O que eu quero dizer para você, pessoal, é que o have to e o has to, vou até mudar a cor da minha canetinha, significam a mesma coisa, significam ter que,
por obrigação, ter de, por obrigação. Mas quando é que eu vou usar a palavrinha have? Observe, para I, para you, para we e they eu uso have. I have to go, ou seja, eu tenho que ir. I have to go home. I have to go home, eu tenho que ir para casa. Para he, she e a palavra I, que na verdade não é I, é a palavra it, você tem que usar o has to, ok? Por exemplo, she has to go home, ou seja, ela tem que ir para casa, tudo bem? Agora, meninos, para a forma negativa, acompanhem comigo. For negative, we say. Para a forma negativa, nós dizemos: The children don't have to read textbooks on weekends. E é verdade, as crianças não têm, certo? Não têm que ler livros aos finais de semana. Mr. and Mr. Miller don't have to work on weekends. Eles não têm que trabalhar aos finais de semana. Maria doesn't have to study hard. Maria não tem que estudar muito. Because she's intelligent. Ela é inteligente. Mike Reed doesn't have to read that book again. Errado aqui, tira isso aqui para mim. Tem alguns errinhos aqui nessa parte, infelizmente. Mike doesn't have to read that book again. Ele não tem que ler aquele livro novamente. For questions, para perguntas, we say: Do the children have to read textbooks? As crianças têm que ler livros de texto? Vamos responder? Vamos mudar a cor aqui também? Vamos responder a esta perguntinha. Vamos por verde. Do the children has? Vamos tirar aqui isso. Yes, the children, as crianças, ou seja, elas. Yes, they do. Sim, elas têm. Do Mr. and Mrs. Miller have to pay the bills? Eles têm que pagar as contas? Sim. Yes, they do. Sim, eles têm que pagar as contas. Does Mike have to study for the test tomorrow? Yes, he does. Se você usa does para perguntar, você usa does para responder. Se você usa do para perguntar, você usa do para responder, tá? Observe que para perguntas, nós usamos o do e o does. And Michelle, quando é que eu uso do? Quando é que eu uso does? Você pode me relembrar? Claro que sim. Observe aqui na telinha. Para as palavrinhas I, you, we e they, nós usamos o do. Para a terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos a palavrinha does, tá? Isso para fazer perguntas e isso para fazer negações, combinado? Vamos continuar os nossos estudos? Vamos para a próxima página, descendo página 83. Este exercício aqui, pessoal, ele é muito interessante. O que você tem que fazer? O exercício pede, vou usar até a mesma cor. Put the phrases, coloque as frases in the correct groups. Coloque as frases no grupo correto. Mas como assim, Anne Michelle? Você vai ler as frases, pessoal, e observar o seguinte. Vou ler a primeira. Drive on the right side, drive é dirigir. Dirija do lado direito da estrada quando você estiver no Reino Unido. Aqui, o que eu tenho? Dirigir do lado direito? Será que eu devo, por obrigação, dirigir do lado direito da estrada? Observe o que eu digo aqui. Todos no Reino Unido dirigem do lado esquerdo. Quer dizer que você deve também dirigir do lado esquerdo. Right é direito e left é esquerdo. Então,
Aqui abaixo eu tenho um quadro. Observe. You have to. Você tem que dirigir do lado direito? Não, você não tem essa obrigação. Você tem uma proibição. Se por um lado o must e o have to significam obrigação, o must not é uma proibição. Ou seja, você não pode, proibido, certo? Você não deve. Então aqui neste lugarzinho aqui, você vai anotar a primeira frase. Essa primeira frase, você vai anotá-la aqui, tá? E nós vamos corrigir os exercícios assim para a gente ganhar tempo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 frases. Pause o vídeo, faça o exercício e nós voltamos daqui a pouquinho, sabendo que o exemplo já foi feito. Este aqui, ó, já está feito. Nós vamos colocar aqui na coluna do meio, que é a coluna da obrigação, e a última coluna, para ajudar vocês antes de realizar o exercício, é um conselho. Você usa quando você quer aconselhar alguém, né? Dever, você deve fazer alguma coisa. Exercício na tela, tempo no vídeo. A segunda frase, agora que nós vamos corrigir, diz assim: Call the emergency service if you just have a cold. Chame o serviço de emergência se você simplesmente tiver um resfriado. Call the emergency services if you just have a cold. Chame o exercício de emergência só se você tiver uma gripe. Isso aqui, gente, você tem que chamar o serviço de emergência só se você tiver uma gripe? Não, né? Ou seja, é uma proibição. Você não deve chamar o serviço de emergência se você tiver só uma gripe. Então, uma proibição, certo? Então, aqui na coluna do meio você anota a frase 2. Arrive at the airport early in case there are delays. Chegue ao aeroporto mais cedo nos casos, se por um acaso estiver atrasados, né? Se tiver atrasos, se houver atrasos. Aqui, o que nós temos que fazer seria mais uma obrigação, né? Porque se você chegar atrasado, se está tudo atrasado e você sai tarde, você corre o risco de perder o avião. Be 17 to drive car in the UK. Be 17 to drive a car in the UK. Tenha 17 anos para dirigir um carro lá no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Vamos mudar aqui para Brasil, para você entender melhor. Brasil. Aqui no Brasil, nós sabemos que para dirigir carros você tem que ter 18 anos. Nos Estados Unidos, você já dirige com 16 anos. Então, vamos ver. You must, você tem por obrigação ter 18 anos. Vamos colocar o 4 aqui. You have to be 17. Você tem que ter. Ok? Depois, complete a lot of exams, study and training to be a doctor. Se você quer ser um médico, to be a doctor, você tem por obrigação, you have to. Number 5, aqui também, você tem por obrigação completar muitos exercícios, estudar e praticar bastante. Always get enough sleep. Always get, pessoal. Enough, muito, bastante. Get enough sleep, ou seja, durma bastante, durma muito antes de dirigir um carro. Você tem o quê? É um conselho. Né? Aqui, na verdade, é um conselho, não é uma obrigação. Eu aconselho. You should get enough sleep before driving a car. Antes de dirigir um carro. Vamos continuando aqui. Use your mobile phone during the exams. Usar o telefone celular, mobile phone, during the exams. Você acha que nós podemos usar um telefone celular durante prova, gente? Não, é proibido. Então, you must not, you mustn't use. Aqui nós vamos colocar então o número 7, number 7. Rest and drink lots of liquids. Descanse e beba muito líquido
If you have a cold. Se você tiver um resfriado, você deve o quê? Um conselho? Não. É uma obrigação? Seria you have to get better. Você tem que fazer isso. Então aqui eu vou colocar o número 8. Show your passport or identity card to get on a plane. Você deve, por obrigação, mostrar dentro de um avião. To show. You have to show your passport. Você deve mostrar o seu passaporte antes de entrar dentro de um avião. To get on a plane. Vamos agora continuando os nossos exercícios, trabalhando mais um pouquinho aqui, ó. O must, que nós sabemos que é o mesmo que have to. Must significa ter que, por obrigação, certo? Vamos colocar aqui na tela. O must not ou mustn't é uma proibição, certo? Mustn't é o mesmo que must not, você está proibindo. Então aqui must, ter que. Mustn't ou have to, tudo significa a mesma coisa. Ter que fazer alguma coisa por obrigação. There's something very important about must. Há uma coisa muito importante sobre o must. And have to. The positive are very similar in the meaning. As semelhanças são muitas na forma afirmativa, mas na forma negativa são completamente diferentes. É o que eu quero dizer para você. Por exemplo, you mustn't forget. Ou seja, você não deve esquecer. Não esqueça, porque forget é esquecer. You have no choice, ou seja, você não tem escolha. You must not forget your passport. Você não deve esquecer o seu passaporte. Você não tem que esquecer o seu passaporte. You have no choice. Você não tem choice. Você não tem choice. Você não tem escolha. If you don't like him, se você não gosta dele, you don't have to see him. Se você não gosta dele, você não tem que vê-lo. You don't have to see him again. Aqui neste caso, pessoal, quando você usar o have to, você não tem a obrigação de vê-lo de novo. Você tem a escolha. You have choice. Ok? Então, vamos lá. Se na negativa você usar este must not aqui, ó, mustn't, você não tem escolha. Você não pode fazer aquilo. Certo? Se você usar o don't have, ou seja, o don't have to, você não tem que fazer aquilo. Ou seja, você tem escolha. Se você fizer, é porque você quer, tá? Dito isso, perguntinhas para você responder aí, tá? Do you have to work? Você tem que trabalhar? Responda. Se a resposta afirmativa for, yes, I do. Sim, eu tenho. Se você não tiver, no, I don't. Should you stay up late? Você pode ficar acordado até tarde on weekdays? Você pode ficar acordado até tarde? Você deve ficar acordado até tarde durante os dias de semana, de segunda a sexta? No. Se você fez a pergunta com should, você responde com should. No, I should. E agora, N? Should not. Basta eu colocar o not aqui. Por quê? Porque eu fiz a pergunta com should, respondo com should. Fiz a pergunta com do, respondo com do. Should you do your homework every day? Você deve fazer o seu dever de casa todos os dias? Yes, I should. Se você fez a pergunta com should, você responde com should. Se você fez a pergunta com do, responde com do. E assim por diante. E nós vamos prosseguindo os nossos trabalhos aqui na Helena Kemper, online and at home. Vamos prosseguir agora para a nossa última página da apostila, página 83. Nós vamos fazer o exercício 31. Você vai pausar o vídeo, fazer o exercício e nós voltamos a nos falar daqui a pouquinho. Voltamos! Pessoal, o exercício pede para corrigir os erros, mistakes, erros,
e escrever as sentenças na linha abaixo. Vamos encontrar o erro, vamos entender a frase e procurar o erro, tá bom? You must to see the Chrysler Building when you're in New York. Aqui, pessoal, eu tô falando que você tem a obrigação de ver um prédio. Um prédio Chrysler deve ser uma construtora, né, uma montadora, quando você for em New York. Peraí, eu posso te aconselhar, então você não tem a obrigação de ver. Se eu quero te aconselhar, eu uso a palavrinha should. You should see e o restante da frase normal, tá? Do I should call him? Do I should call him? Aqui tem um erro. Qual é o erro? Está aqui, gente. Fiz a pergunta com do. Se eu fiz a pergunta com do, é presente simples. Este should não pode estar aqui. Ou você usa o do, ou você usa o should. Aí, se você quer um conselho, você faz a pergunta com should. Should I... não tem este do should I call him? Devo telefonar para ele? Agora, se você quer apenas perguntar, você tira o should. Do I call him? Eu ligo para ele? Ou você deixa um, ou você deixa o outro. Vamos mudar aqui o finalzinho para a nossa realidade. Sixth grade. Tá? Só para a gente entender melhor. You haven't to wear. Você não tem que usar uniforme no sexto ano. Nada a ver, né? Você deve usar. Então, you should. Fica mais fácil economizar roupa, né, gente? Aconselho. You should wear uniform in the sixth grade. Você deve usar uniforme no sexto ano. Vamos agora para a letra D. We don't must. Observe. Aqui tem um erro. We don't must. Ou você usa um, ou você usa o outro, ok? Aqui, se você tem um don't, vamos ver o resto da frase. We don't must make mistake. Nós não devemos fazer barulho. Meu avô está dormindo. Então aqui você quer aconselhar, não quer? Então vamos tirar isso aqui. Ou então você quer passar uma obrigação, uma proibição, né? Uma proibição é melhor. Então vamos colocar we must not make mistake. Melhorou, nós não podemos fazer barulho porque meu avô está dormindo. Próximo. You really should to go and see a doctor about that. Aqui, pessoal, o erro está depois do should. You really should go. Você realmente deve ir e ver um médico. Não tem o to depois do should, ok? He doesn't should. Não posso usar o doesn't com a palavrinha should together. Talk to people like that. Aqui eu estou aconselhando. Então, vou tirar este does not e vou colocar o not depois da palavra should. Porque eu estou dando um conselho para que a pessoa não faça tal coisa. He does not, não posso usar. He should not talk to people like that. Ele não deve falar ou não devia falar com as pessoas like that. Este like that aqui, meninos, significa assim. Why? We always have to come to the same cafe. Por que nós devemos ou por que nós temos? Aqui a única coisa que nós precisamos é do auxiliar de pergunta. Why do we? Por quê, Enio? Porque aqui, gente, eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, eu preciso do. Por que nós temos que ir ao mesmo café? Must we to make that terrible noise all the time? Nós temos por obrigação fazer aquele barulho todo, o tempo todo? Aqui, se eu tenho uma pergunta, beleza, o must está aqui no seu lugar certinho, só que o to não existe, tá? Enio, você falou coisas aí meio doidonas, eu quero entender, então vocês vão entender aqui abaixo, ó. A palavra should, a palavra must, ok? Elas não têm o to depois delas.
eu vou usar essas palavrinhas mais o verbo, ou seja, mais a ação, tá? É isso que eu estou dizendo. Por isso que aqui na letra E eu tirei o to, por isso que aqui na letra H eu tirei o to, porque ele não existe com essas duas palavrinhas, ok? É apenas a palavra e a ação, apenas a palavra e o verbo. A última atividade, nós vamos ordenar as palavras para criar sentenças aí no seu caderno. Pause o vídeo, ordene as palavras na ordem correta, obviamente, e depois a gente se fala em 2, 3, 1. Agora que você fez o exercício, vamos observar as palavras? Eu vou apenas ordenar as palavras para a gente ganhar tempo, tá? You, anyone, tell, mustn't. Tell é contar. Eu estou dando uma proibição. Então aqui, you mustn't, você não deve tell anyone. E aqui o ponto de interrogação. Esta é a ordem das palavrinhas. You mustn't tell anyone. Vamos continuando. We, eu já sei que é a primeira. We have to be there early. Nós devemos estar lá cedo. I call, remember, vamos ver aqui, I ou dad? Então I é o primeiro. I must, ok? I must remember. Lembram do que eu comentei com vocês? Depois da palavrinha must vem o verbo. Então aqui must, e qual é o verbo? Remember. I must call. Eu devo ligar para quem? Para o papai. Ou to remember. Vamos voltar aqui, porque na verdade eu tenho que lembrar de ligar para o papai. Então vamos mudar aqui. I must, eu devo me lembrar o quê? To call vamos lá. I must remember. Vamos apagar aqui. Ok. Vamos de novo. I must remember to call dad. Pronto. Eu devo me lembrar de ligar para o papai. Don't to pay, have you. Eu sei que o you é o sujeito, é a pessoa. You, aqui temos o don't, não temos? Então aqui é negativa. You don't have to pay. Você não tem que pagar. Aqui eu tenho fruit salad should try this you. Então vamos ver. You should é um conselho. You should. Você já sabe que depois da palavrinha should vem o quê? O verbo. You should try this fruit, a qualidade para a salada. Prontinho, tá aqui feito o exercício. Class, you late mustn't for be. Então vamos lá. Quem é o sujeito? You. Aí eu tenho mustn't. Depois do mustn't, seguindo esta mesma ideia aqui na negativa, mustn't be. You mustn't be for class late. Ou seja, você não deve ir tarde para a aula. E aí? Está cansado? Claro que não, né? Vamos lá, continuando. Trainers, ok? Get new should some you. Então vamos lá. You should get new. Tem o some aqui. Então vamos ter que mudar aqui a ordem. Vamos lá, faltou a palavrinha some. Vamos pegar a palavrinha some. Cadê a borrachinha? Borrachinha. Hoje a borrachinha está funcionando. Isso é muito bom. You should get. Vamos apagar aqui.
Isso. Vamos pegar a canetinha de novo. Ok. You should get some new trainers. Aqui vai ser o número 6, ok? Vamos para mais uma. You eat. To you eat, don't all have it. Vamos lá. You don't, porque temos a negativa. You don't have to eat aqui you don't have to eat all it. Aí aqui nós vamos ter o número 6 e aqui o número 7. Você não tem que comer isso tudo. Vamos continuando. He, eu sei que é o primeiro. He shouldn't worry. Você não deve se preocupar sobre isso. About it. E aqui nós temos o número 5. Certo? E aqui nós temos o número 5. Esta é a ordem da atividade. A última pergunta, pessoal. A última pergunta é esta. What must you do to get better at English? O que você tem por obrigação, certo? Must, por obrigação. O must significa ter. A ideia é que você tem que fazer alguma coisa por obrigação. To do. What you must do, o que você deve fazer para get better. Get better, melhorar. Em inglês. What must you do to get better at English? O que você tem que fazer para melhorar em inglês? É uma pergunta pessoal. Por exemplo, I must study. Vamos colocar algumas ideias aqui. I must study. Eu tenho que estudar. I must listen. Eu tenho que escutar. Listen to the music. Escutar música. I must watch movies. São ideias que você pode fazer. São ideias para te ajudar a responder este exercício.